Olá pessoal, meu nome é Edvelto, estou aqui para apresentar a minha última videoaula de hoje. Nesse assunto eu vou falar sobre a derrota do eixo na Segunda Guerra Mundial, que nessa fase foi do ano de 1944 até o ano de 1945. Pessoal, falando um pouco mais sobre essa guerra, tá? Como eu disse, é um assunto que eu gosto muito de estudar e que eu vejo que muitos historiadores dão maior ênfase para o estudo desse conflito do que da Primeira Guerra Mundial. Mas vamos lá, retornando ao assunto da guerra, a parte do que ocorreu e como foi a derrota do eixo, tá? Muito se fala, e eu também já comentei, sobre as batalhas de Midway, né, onde a frota japonesa sofreu uma derrota avassaladora frente à marinha do Japão, perdendo seus porta-aviões, e também a derrota da Alemanha na Batalha de Stalingrado, onde ela perdeu a maior parte do seu exército, não em termos de número, mas sim em qualidade, porque nessa batalha a Alemanha perdeu a maior parte de seus soldados experientes, que já estavam com o grosso da batalha enraizado neles, e perderam uma tropa tão grande, um exército tão grande, com equipamentos como os tanques Panzer, que não poderiam ser repostos tão facilmente quanto os soviéticos colocavam seus tanques T-34 em batalha. Uma curiosidade sobre os soviéticos e seus tanques de guerra é que eles saíam direto da fábrica para o campo de batalha. Muitas vezes os próprios mecânicos que levavam os tanques até os lugares e os transportavam para a batalha, pessoal. É uma história bem interessante. Existe um filme chamado T-34, que é em homenagem a esse ícone da Segunda Guerra Mundial por parte dos soviéticos. Esse filme ele está com a linguagem em russo, né, como é um filme russo, mas ele está legendado. Infelizmente você consegue ele só em sites piratas na internet, tá? Você não consegue em outras plataformas de streaming, mas é um filme muito legal. Quem gosta desse assunto pode pesquisar lá. Mas voltando ao assunto aqui, para não perder o foco, a derrota nessas batalhas, tanto para o Japão quanto para a Alemanha, foi crucial para a derrota de ambos na Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar que a Itália também, que era a que lutava ao lado do eixo na Segunda Guerra, não conseguiu derrotar os etíopes, perdeu as batalhas na região do Cáucaso, tá? Perderam nos Balcãs, não conseguiu conquistar a Grécia nos vídeos e nos livros diz que o eixo ocupou a Grécia, mas existia uma forte resistência dos gregos, o que não deu a eles acesso irrestrito ao território grego, tá? Com a derrota da Itália na África e também das tropas alemãs que Hitler tinha enviado para ajudar os italianos, a derrota em Stalingrado e depois o dia D, onde as tropas aliadas desembarcaram na Normandia, levou a um colapso de todas as frentes dos exércitos combinados alemães e italianos na Europa. Os seus aliados romenos, búlgaros e seus voluntários não conseguiam nada fazer em frente à avassaladora marcha russa para a Alemanha. Vale lembrar que nesse ponto os russos fizeram um maciço uso de artilharia e tanques de guerra, enviando para batalhas às vezes mais de 5 a 6 mil veículos de combate, algo que jamais foi visto na história. Até hoje a Rússia é o país que mais detém esse tipo de armamento em seu arsenal. Na frente ocidental, os italianos também foram derrotados, juntamente com uma grande força brasileira que ajudou a derrotar os italianos na guerra. Uma curiosidade da nossa força expedicionária, ela foi a única tropa, a única força que conseguiu render uma divisão inteira do exército alemão sem lutar. Mais de 40 mil soldados alemães foram presos pelos brasileiros, que tiveram uma importância enorme na batalha na Itália, pessoal, e que muitas vezes nós brasileiros não damos o valor necessário, mas que é lembrado pelos italianos
até hoje, né, comemorado. Muitos da forças expedicionárias, infelizmente, já faleceram, mas os italianos fazem questão de lembrá-los, tá, dizendo que eles foram libertadores da sua terra, enquanto nós brasileiros, infelizmente, não damos o valor para os verdadeiros heróis da nossa pátria, né? Alguns aqui idolatram políticos de esquerda ou de direita. Isso vale para mim há algum tempo atrás também. E esquecemos de idolatrar nossos verdadeiros heróis. Mas, vida que segue, esse é um assunto para outro dia, né? Essas derrotas levaram então, como eu disse, a tomada de Berlim por parte dos soviéticos e também por parte dos aliados. No Pacífico, tá? O Japão continuava a resistir, mesmo tendo sua marinha destruída, sua força aérea, bem dizer, dizimada. Poucos aviões sobraram para defender o território japonês. Os japoneses pretendiam lutar até as últimas consequências para não terem o seu território conquistado. Queriam muitas crianças foram enviadas para os frontes de batalha. E uma curiosidade que eu até agora não mencionei nos vídeos que eu fiz foram os campos de extermínios, né, pessoal? Eu falei e disse sobre os alemães que enviaram muitas pessoas em vários lugares da Europa, em campos de concentração espalhados. Vale aqui ressaltar que os japoneses cometeram atrocidades tão iguais quanto essas. Na invasão japonesa de Xangai, eles mataram mais de 200 mil pessoas civis, tá? Só em Xangai. Estima-se que mais de 600 mil chineses foram mortos pelos japoneses sem necessidade como bombardeios de cidades que não representavam valores estratégicos ou um perigo iminente aos japoneses. Eles usaram muitas armas químicas contra os chineses em várias vilas, tá? Muitas mulheres na Coreia, antes dela se dividida, foram enviadas para os frontes de batalha para serem usadas como escravas sexuais. Muitos se suicidavam. No próprio Japão, muitas pessoas foram enviadas para trabalhar nas fábricas. E esse é um ponto que chegamos, que eu também devo comentar com vocês, que durante a guerra, muitas marcas, tá? Infelizmente, eu tenho medo de dizer, porque hoje em dia para tu sofrer um processo é complicado. Mas muitas marcas de automóveis alemãs e até algumas empresas americanas usaram de mão de obra escrava durante a guerra para produzir, para enriquecer, pessoal. Tinha muitas fábricas de automóveis alemãs que usaram os judeus, usaram presos políticos, até mesmo pessoas deficientes para trabalhar, produzir e enriquecer em cima dessas pessoas. O mesmo o Japão fez com os prisioneiros chineses, filipinos, vietnamitas, coreanos, tá? Muitos eram enviados ao Japão para trabalhar nas fábricas. As mulheres, como eu disse, eram vendidas como escravas sexuais. E a cultura na Coreia, isso é algo que vocês podem pesquisar, a cultura na Coreia, as mulheres, elas prezavam muito pela, como eu posso dizer, me fugiu a palavra agora, infelizmente, elas prezavam muito por serem mulheres castas, né? Então terem o seu corpo violado por soldados ou por homens que não eram seus maridos, para elas e para pessoas na Coreia era motivo de muita vergonha, o que levou muitas dessas mulheres a cometer suicídio, e até hoje o Japão não prestou um pedido formal de desculpas quanto a isso, né? Então esses são alguns horrores que a gente muitas vezes esquece de mencionar. A gente foca na questão do Holocausto, que infelizmente, como eu já disse, junto com o genocídio armênio perpetrado pelo Império Otomano antes da Primeira Guerra Mundial contra os armênios, é um dos maiores massacres, né? Mas a gente vitimar os japoneses por questões da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki
também é algo que não se pode levar muito, porque os japoneses não iriam se render. Vocês podem ver esses documentários que são disponíveis no meu trabalho, caso alguém precise. Os japoneses estavam dispostos a morrer lutando. Claro, a bomba atômica que foi lançada não justifica, mas encurtou a guerra e também fez o fim à guerra, pelo fato de ter impedido a invasão soviética do Japão, tá? A questão do Holocausto foi algo terrível. Eu acho que por todo o resto da história da humanidade nós não deixaremos isso ser lembrado pelos horrores que infelizmente é complicado de falar, né? Para quem viu alguns vídeos mais fortes e os originais em preto e branco da Segunda Guerra é complicado. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até aqui, tá? Esses vídeos foram curtos, creio que não foram vídeos muito longos e bem resumidos. Vocês conseguiram pegar bem isso. Agradeço principalmente ao Uninter, tá, por ter proporcionado esse tipo de trabalho a nós. Agradeço aos amigos que mantive nesses contatos, aos meus professores, colegas, a todos vocês que vão tirar um tempo para assistir isso, tá? Eu agradeço. E deixo para vocês, dizendo para vocês que quem gosta de assuntos militares, quem gosta de assuntos de conflitos, a Segunda Guerra é um prato cheio, mas estudem a fundo, não estudem apenas o básico que a gente vê nos nossos livros didáticos, não que eles sejam errados, mas a gente consegue buscar um conhecimento maior para passar para os alunos, mostrar a eles os horrores, mostrar a eles as consequências, as causas de tudo isso, mostrar a eles que não foram apenas alguns países que participaram da guerra. Vale lembrar aqui que os australianos participaram ativamente ao lado dos americanos na guerra, os canadenses, que também tiveram uma participação enorme, os brasileiros, mais de 40 mil soldados brasileiros junto, ou 25, agora eu não estou lembrado, tá? Podem me corrigir sem problema nenhum. Eu também não sou, a gente não é obrigado a lembrar de tudo, mas esses países tiveram participação, tá? Então são países que lutaram ao lado dos aliados. Mais uma lembrança que me veio à memória, que Churchill tomou muita coisa dos indianos, né? Que a Índia era uma colônia britânica, enviou para Inglaterra e muitos indianos morreram de fome durante a guerra, porque a Inglaterra tirou o suprimento de comida deles e enviou para o esforço de guerra deles na Europa. O que é isso? Deixou eles, que era uma colônia, a morrer de fome para alimentar os britânicos na ilha. Então é algo que infelizmente um líder tem que pensar. Ele pensou primeiro no pessoal da ilha, na Grã-Bretanha, e esqueceu do pessoal na Índia. É outra coisa que dificilmente vocês vão ver em algum livro, tá? Mas isso é um fato histórico que ocorreu durante esse período. Tá, pessoal? Boa noite, obrigado a todos. Que todos nós tenhamos um abençoado ano e que possamos melhorar como humanidade estudando esse tipo de conflito, tá bom? Beijão a todos, até mais.